aqui que você falasse do jogo, né? Desse empate, diante de um time bem organizado, que é o Atlético Mineiro, né? Apesar de ter um trabalho muito novo com o Gabriel Milito, é um time, um dos postulantes ao título brasileiro, que você falasse desse 0-0, também da arbitragem, que não dá para furtar falar de arbitragem, mas onde o seu time, que ficou por 45 minutos, não conseguiu encaixar, com a mais, né? Não conseguiu encaixar uma vitória no jogo de hoje. Boa noite. Bem, antes de mais, boa noite a todos. Acho que é um início de uma nova temporada, o início do Campeonato Brasileiro, um campeonato que nós sabemos que é muito desafiante, muito difícil. Não há adversários fáceis, portanto, e os resultados provam isso mesmo. Calhou-nos o primeiro jogo em casa contra um dos candidatos ao título, até pelos investimentos feitos, e uma equipa que tem uma consistência de jogadores já há algum tempo que joga junta, portanto, não é uma equipa fácil. Um jogo que na primeira parte levou-se muito para a dimensão física, muito de duelo, uma equipa que encaixava muito, portanto, a partir desse momento até acabámos por tirar a vantagem disso com a expulsão de um jogador. Portanto, se quer que eu vou já iniciar por aí, até se quer que eu fale da arbitragem, apesar de eu não sou muito apologista disso, portanto, cada um faz o seu trabalho da maneira que sabe e que pode, portanto, agora o juiz, portanto, e já disse isto mais do que uma vez, eu não gostaria de ter essa função, acho uma função dificílima, portanto, é o único que o mundo inteiro está de olhos nele, portanto, é o único que não pode falhar, portanto, percebemos também que tem família, portanto, e com certeza que faz as coisas de forma honesta, isso aí não há dúvida nenhuma, portanto, porque também quer continuar e é avaliado. Agora, ele não pode querer, na segunda parte, compensar algo que ele fez e fez bem, portanto, ele parece que na segunda parte ele estava a compensar uma coisa que ele tinha que errado, mas que acertou e fez muito bem. Portanto, repare que não é possível num jogo de futebol, na segunda parte, haver 60% a bola estar parada e 40% a bola só de tempo útil de jogo. Portanto, quando se vai em algumas reuniões e que se pede, principalmente para valorizar o espetáculo, temos que começar por algum lado. Portanto, e nessa perspectiva, repare, há uma situação até gritante de que o Yuri está no chão, o árbitro deixa durante algum tempo o jogo prosseguir e nós recuperamos uma bola e o jogador do Atlético Mineiro deliberadamente envia-se para o chão e rapidamente ele não pode ser porque assim há uma dualidade gritante de critérios e depois causa o caos no campo quando o árbitro é o principal homem de gerar a saúde do jogo. Portanto, eu acho que ele até foi mau para os dois lados em alguns momentos, portanto, mas eu não vou bater mais nele, portanto, ele fez o melhor que pôde. Relativamente às situações de criação, é evidente que nós podíamos e deveríamos ter feito um pouco mais, mas nós não podemos apontar nada a uma equipa que há 3 dias atrás parecia era isto, era aquilo e era aquilo outro. Portanto, nós temos que arranjar aqui um ponto de equilíbrio, que nós não jogamos sozinhos, e nós jogamos contra um adversário sobre o ponto de vista coletivo e principalmente individual de altíssima qualidade. Portanto, há uma coisa que me chamou a atenção na minha equipa e que eu lhes perguntei e disse-lhes sempre e pedi-lhes sempre uma equipa extremamente organizada e equilibrada e competitiva. E eles nunca se desequilibraram, porque não é por pôr 10 homens na frente que eu vou ter mais chances de golo. Aliás, é o contrário, que vou acabar por desequilibrar a equipa. E um sinal que a equipa cresce cada vez mais e perceber que quanto melhor defendermos, mais conforto damos a quem ataca. Portanto, e nessa perspectiva, nos últimos 6 jogos sofremos um golo. E isso é um registro assinalável. E quem conhece as minhas equipas, se fizer uma análise criteriosa daquilo que são as minhas equipas, são equipas que defensivamente são equipas seguras, portanto, equilibradas. Não estou a dizer que elas não sofrem gols, e muitas das vezes elas sofrem, e que se sofreram é porque houve erros. Mas é evidente que acaba por ser, na minha opinião, até um resultado justo, num jogo tremendamente difícil. Poderíamos ter ganho, sim, mas acabamos por somar um ponto e era importante também no início de uma maratona tão grande que é um campeonato brasileiro. Obrigado. Boa noite, Antônio Oliveira, Henrique Vigliotti, Identidade Corintiana. Antônio, uma sequência de 2 jogos no Neoquímica Arena, com uma vitória contra o Nacional, hoje um empate contra o Atlético Mineiro, e agora uma sequência de 3 jogos fora de casa, 2 pelo Brasileiro e 1 pela Copa Sul-Americana diante do Argentino Júnior. O que
você projeta para essa sequência e também pensando ali no que você viu, como encontrar esse ponto de equilíbrio da equipe, nem tanto ao céu, nem tanto a um extremo abaixo. Bem, antes de mais, perceber que eu não olho à sequência, olho ao próximo jogo, portanto, e nessa perspectiva é um jogo importante na quarta-feira contra o Juventude e é nele que nos vamos focar e concentrar todas as nossas forças. Por outro lado, é evidente que eu acho que a equipa, ela hoje, na minha opinião, isso é a minha opinião enquanto treinador desta equipa, de que a equipa foi extremamente equilibrada. Portanto, é evidente que o adversário, a partir do momento em que este em menos um colocou e fechou-se dentro de uma linha de 5, fez claramente o seu dever, portanto, retirando esses espaços, mas tentamos sempre pesar a área, tanto que o Wesley, a largura foi dada pelo Wesley, pelo Mateus, numa primeira fase o Yuri Romero, depois Yuri e Pedro Raul. Numa construção, muitas das vezes, sempre nós mantermos a situação do 2 contra 1 lá atrás, principalmente contra o Hulk, o Félix e Gustavo numa primeira fase, depois Félix e Raniel. Libertamos um bocadinho na construção baixa o Hugo, ter um bocadinho mais liberdade, sempre na atenção da transição para o Paulinho. Portanto, garantimos o homem da construção numa primeira fase, o Fausto, numa segunda fase o Maicon, depois com os jogadores entre linhas, numa primeira fase foi o Hugo e o Rodrigo, noutra fase foi o Paulinho e o Rodrigo, depois Paulinho e Coronado. É evidente que poderíamos ter explorado um bocadinho mais esses espaços interiores e não vir tanta gente para junto da bola, porque depois só nos sobra a largura, mas de qualquer das formas é um processo em que a equipa cada vez mais cresce, portanto, mas o que eu senti foi realmente uma equipa equilibrada, que basicamente não deu grande chance ao adversário para poder finalizar. É evidente que nós queríamos ganhar todos os jogos, mas saio satisfeito pelo rendimento e pelo comportamento dos jogadores. Saía felicíssimo se tivéssemos ganho. Obrigado. Antônio, boa noite. Olá, Pedro boa noite, Rabelo, tudo bem? da Rádio Bandeirantes. É um início de campeonato brasileiro, né? E você conhece bem a competição, né? Desde o Atlético Paranaense, passagem pelo Santos também e no Cuiabá. Observando esse time do Corinthians e tudo que ele pode entregar, até onde você acha que esse seu elenco pode chegar no Campeonato Brasileiro? Há uma coisa que eu tenho, uma crença enorme nestes jogadores. E sempre disse nas projeções do campeonato que não iria fazer projeções a longo prazo. Portanto, eu acho que é crescer e viver um dia de cada vez. Portanto, isto não é um chavão que os treinadores se escudam para não criar expectativas, mas eu acho que uma equipa que se está a reestruturar, uma equipa que está montada e muitos só jogam pela primeira vez há bem pouco tempo, que está a tentar trabalhar no meio de competições. E acho que eles têm feito um trabalho digno, um trabalho de grande qualidade, porque eles são grandes jogadores. Portanto, gente, eu já disse isto mais do que uma vez, gente de qualidade humana fantástica, com uma vontade enorme de aprender, mesmo aqueles que já estão mais resolvidos na vida e são campeoníssimos. Tenho dado um prazer enorme trabalhar com eles, e nessa perspectiva eu acho que vou-lhe responder da seguinte forma: amanhã temos um treino, vamos trabalhar em função daquilo que é o próximo jogo, porque para nós é o mais importante. E eu acho que vai ser desafiante, mas vai valer a pena. Obrigado. Antônio aqui, tudo bem? Boa noite. Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão. Duas questões. 45 minutos do segundo tempo e o goleiro adversário não fez uma defesa. É só mérito do adversário? Também. Ou qual a reflexão que você faz? Quais erros cometidos pela sua equipe para acontecer um cenário como esse? E mais uma expulsão. 2 expulsões, 3 suspensões, porque teve uma por 3 amarela em 12 jogos. Qual a reflexão que você faz desse seu início no Corinthians, repito, com 2 vermelhos e 3 suspensões, porque uma foi com 3 amarelos, assim, em 12 jogos. Faz alguma reflexão sobre Eu tive esses fora números? 3 jogos. Foi? Quais foram os jogos? O terceiro amarelo eu não vou lembrar, mas aí você teve que cumprir uma suspensão um jogo, acho que do Água Santa, né? Água Santa foi um, o outro. E a outra, a expulsão de hoje, e teve mais um vermelho na Copa do Brasil. Ah, boa. Foi na Copa Obrigado do por ter Brasil. lembrado, já não me lembrava dele. 2 vermelhos e 3 suspensões, porque teve uma por 3 amarelos. Que reflexão que você faz? Você acha que é um número muito demasiado só em 12 jogos? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Assim, eu já estou aqui desde 2020.
Portanto, quem me conhece, eu sou assim. Portanto, é evidente que já sou alguém que já está marcado por eles. Não vou em nenhum momento deixar de viver o jogo à minha maneira, de forma apaixonada. Repara, eu hoje tinha como bandeirinha, na minha opinião, se calhar talvez o melhor bandeirinha do país. Portanto, mas é alguém que tem a capacidade de dialogar, portanto, que nós nos damos muito bem. Portanto, agora, o árbitro, já disse isto mais do que uma vez, vou voltar a repetir. Portanto, o árbitro, primeiramente, eu não me orgulho disso. Portanto, não me orgulho de estar suspenso, nem levar amarelos, nem levar vermelhos, não me orgulho de nada. Portanto, mas tem de haver do outro lado, da mesma forma, por exemplo, eu faço a análise do adversário, o árbitro também tem que fazer a análise de quem vai enfrentar. Portanto, porque é que em vez de partirmos logo para o confronto, de disparar com amarelos, não temos uma conversa primeiramente? Portanto, eu acho que de pessoas racionais, pessoas lúcidas, portanto, se calhar o facto de ele me dar amarelo de uma forma intempestiva vai resolver alguma coisa? Vai resolver uma coisa ou ainda me vai picar mais? Até que não chega ao pé de mim, se calhar faz um primingzinho comigo e eu ajudo também na condução do jogo. Portanto, não vai ajudar em nada. Portanto, eu acho que é uma das... E temos culturas desportivas diferentes, onde opta-se um bocadinho mais pelo diálogo. Foi por isso que Deus nos deu uma língua e uma boca para podermos falar e podermos resolver os nossos conflitos e os nossos problemas. Mas eu já percebi que a tolerância é zero nesta altura, principalmente para alguns. Agora, eu já disse isto, acho que foi a seguir ao jogo de São Bernardo. Isto tem que ser igual para todos. Não se pode ter medo de ninguém. Não se pode ter medo de ninguém. Porque isto olha-se às caras. Porque se nós formos intelectualmente honestos e realmente rigorosos com todos, com o mesmo critério, não é só o António que vai expulso. Concorda comigo ou não? Ou concordam comigo ou não? Eu não estou a dar nenhuma aula na faculdade. Mas essa é a questão. Portanto, mas eu não venho para aqui, já disse, não me orgulho nada. Mas acho que deve existir diálogo e tolerância. Ainda para mais alguém que já tem mais de 100 jogos aqui no Brasil. Já vou quase a caminho para não sei que 130, não sei quantos. Portanto, eu não sou um novato aqui, portanto, sou alvo sempre e acho que devo refletir sempre, não me orgulho nada, às vezes para casa, fogo, António, não deverias ter feito aquilo. Mas será que o árbitro também não vai para casa e não deveria ter, ou Yuri, não deveria ter feito aquilo, Portanto, eu acho que tem que ser uma reflexão feita por ambas as partes e cada vez nos conhecermos mais uns aos outros e haver mais tolerância. Porque é dessa forma, e eu não venho para aqui educar ninguém, mas é com boas ações e bons princípios que também construímos uma sociedade melhor. Sobre a outra questão, eu já tinha respondido, portanto, eu acho que da mesma forma que eventualmente com mais um, e saber que nós não estamos a jogar com um adversário qualquer, porque fomos uma equipa equilibrada, também não demos nenhuma chance ao adversário para o poder fazer, mesmo quando ele tinha 11 contra 11, portanto isso orgulha-me imenso, mas agora também não podemos, há 3 dias dizer que nós jogávamos muito e agora hoje não temos criação, portanto nós não vamos ganhar sempre, nós vamos jogar sempre bem, mas de qualquer forma é nosso dever, é nossa responsabilidade, trabalhar sobre isso, crescer e evoluir cada vez mais e no próximo jogo mostrar e criar mais dentro dessa deficiência que você acabou de falar. Obrigado. Antônio aqui, Luiz Fabiani da Itatiaia, boa tarde. O Atlético tem feito as últimas partidas em uma linha de 4 na defesa. E para o jogo de hoje, quando sai a escalação do Atlético, fica a impressão de que essa linha de 4 seria mantida pela presença de 3 volantes no meio de campo, mas o Batalha inicia o jogo, pelo menos na minha percepção, na altura dos zagueiros, sendo um terceiro zagueiro. Essa alternância tática, a polivalência do Batalha, a forma como o Atlético se posicionou, te surpreendeu? Mudou um pouco da estratégia que você tinha montado durante a semana? Obrigado. Obrigado. Nós temos que... Nós analisamos principalmente o treinador adversário e percebemos que a sua construção é sempre a 3. Agora pode ser a 3-1 ou a 3-2, depende dos jogos e dos jogadores que estão em questão. É evidente que esta escalação que ele hoje protagonizou, ele já tinha feito no seu primeiro jogo contra o Cruzeiro, que salvo erro, num empate de 2-2. Portanto, não foi algo que nos surpreendeu. Eventualmente eu estaria à espera, talvez, do Scarpa, de início, em detrimento do Igor Gomes e do Alan Franco, em detrimento do Otávio. Mas, de qualquer das formas, a riqueza neles é tão grande, em termos de elenco, que tiram um põe outro, a qualidade do jogo deles mantém-se e as dificuldades também, portanto a qualidade técnica é elevadíssima, sobre o ponto de vista individual, coletivo, estão a crescer dentro daquilo que é as novas ideias do seu treinador. De qualquer das formas, a saída a 3 foi algo que nós
que nós perspectivámos, sempre com o Yuri no controle do Otávio ou de quem fosse o pivô ali naquela situação, e saísse de frente sempre nós a provocarmos que a bola entrasse no batalha. Portanto, eu acho que a partir desse momento, sempre que a bola entrava fora, principalmente ou no Arana ou no Saravia, porque o Saravia tem sido ultimamente alguém que tem construído mais baixo, que o Scarpa a dar o Scarpa ou um outro jogador a dar a largura por aquele lado, sempre no controlo e percebermos sempre quando é que o Raniel tinha ou não que controlar a última linha, para de forma a nós criarmos sempre superioridade numérica sobre o adversário. De outra forma, portanto, eu acho que mais uma vez foi um jogo extremamente equilibrado. Poderíamos e devíamos, em alguns momentos, ter feito mais, principalmente ocupar espaços interiores, para não haver só largura, porque isso fica mais fácil para o adversário controlar. Mas acaba por ser um jogo organizado. É evidente que sai satisfeito pelo desempenho e rendimento dos jogadores, mas poderia ser feliz se tivéssemos ganho. Obrigado. Antônio, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Você já mexeu no ataque, né? Tirou o Pedro Raul da titularidade, botou o Romero, e hoje o meio-campo, como você está explicando, também não funcionou muito bem apenas com a armação do Rodrigo Garro. Você pensa numa nova formação do meio-campo, visto que o Igor Coronado tem entrado muito bem nas partidas e pode ser esse homem de criação? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu, sabe, primeiro, muito satisfeito com o rendimento de todos até o momento. Mas sabe que, geralmente, aqueles que não estão a jogar são sempre melhores do que os que estão a jogar. Portanto, é sempre assim. Portanto, o torcedor, eu também já fui torcedor. Portanto, das minhas equipas, eu também já fui torcedor. E digo sempre que, quando as coisas, eventualmente, podíamos ter feito mais qualquer coisa, os que estão fora são sempre melhores dos que só estão dentro. E quando aquilo sai direitinho e nós viramos génios, aquele 11, este aqui... Nunca há mais ninguém. Portanto, geralmente é assim, portanto, e nós vamos viver dessa forma, mas eu acho que é viver jogo a jogo e percebermos onde é que nós podemos crescer cada vez mais e evoluir, perceber quais são os espaços que o adversário nos pode oferecer, e que melhores jogadores encaixam para esse jogo. Neste caso aqui, ao próximo, temos que observar o Juventude e de que forma é que nós podemos ferir os espaços que o adversário nos oferece e retirar aqueles espaços que o adversário se sente mais confortável. Eu não gosto de individualizar. O Coronado tem entrado bem, entrou bem. É evidente que também vem num processo difícil, portanto, de um processo que teve 2 meses sem treinar, depois veio, tivemos que o condicionar, depois teve aquele problema da dengue, portanto, que vai cada vez mais atrasando a sua inclusão. É evidente que nós temos que ter alguma cautela para nós percebemos que é uma maratona e não podemos correr riscos. Também uma coisa com o Maicon, portanto, o Maicon hoje só podia jogar aquela minutagem, portanto, nós temos que ter algum cuidado para gerir algumas cargas, mas é evidente que todos, pela densidade competitiva que vai haver, toda a gente vai jogar, e vamos tentar sempre ser o mais assertivos possível e escolher as melhores opções para cada jogo. Tá? Obrigado. Professor, boa noite. Boa noite. Edgar Alencar, da Globo. Aproveitando que é a primeira rodada ainda do campeonato, e até suas respostas, como sempre, muito ricas e muito reflexivas, se me permitir uma pergunta sobre um campeonato brasileiro melhor, porque é algo que nós fazemos também na imprensa, reportagens, expectativa para um campeonato melhor, como técnico, é um dos atores do jogo, como os jogadores, como os árbitros, como a torcida. Então, objetivamente, te ouvir. Como fazer um campeonato brasileiro melhor? Olha, o campeonato brasileiro. Eu acho que, independentemente de eu já viver neste contexto há algum tempo, eu acho que temos pessoas mais que competentes, e não estou a fugir à sua pergunta, temos pessoas mais competentes para poder atingirmos esse ponto ótimo do campeonato brasileiro e termos uma melhor competição. Mas isso é um trabalho de muita gente, portanto, é um trabalho vosso, é um trabalho nosso enquanto treinadores, é um trabalho dos dirigentes, portanto, é um trabalho dos jogadores, portanto, é um trabalho de todos os departamentos que estão envolvidos nesta competição, para nós cada vez mais melhorarmos, portanto. Mas eu acho que tem bons jogadores, tem bons treinadores, é capaz de ser, na minha opinião, e eu não sou o único disso, portanto, e eu já convivo nele, é o 5º brasileiro que eu participo, é o campeonato mais difícil do mundo, não tenho dúvida nenhuma, porque não é normal ter 12, 14, ainda agora começou, acho que até os 20 clubes são candidatos. Se for perguntar a qualquer torcedor,
Quais são as suas expectativas relativamente à equipa? Nós queremos vamos ser campeões, queremos chegar à Libertadores. Ninguém vai perguntar a algum torcedor de alguma equipa para ver se ele vai dizer assim, não, este ano vamos lutar para não cair. Ninguém vai dizer isso. Portanto, as expectativas são altas. Agora, nós temos que gerir elas para depois não pôr em causa determinados projetos. Portanto, eu acho que nós vivemos numa cultura, nós sabemos que vivemos numa cultura imediatista, de resultados. Portanto, isto não vai mudar. Eu costumo dizer que é emocionalmente desgastante esta competição, mas é tremendamente fascinante. Portanto, eu acho que, olha, aquilo que se passou hoje relativamente ao tempo útil de jogo, acho que deveríamos refletir um bocadinho mais. E os árbitros, principalmente, eu não estou a dizer que nós temos que melhorar os árbitros, perceberem quando tomam determinadas decisões, não podem em nenhum momento depois estar a pensar que algo que eles acertaram foi errado e depois acabam por compensar. Não estou em nenhum momento a dizer isso, foi por isso que empatámos. Portanto, eu nunca em nenhum momento, e aprendi isso, porque também tenho alguém em casa que me educou dessa forma e que eu sempre aprendi com ele. Nunca me vou escudar nos árbitros para algum insucesso que eventualmente tenha na minha vida, portanto, e nessa perspectiva, ou neste caso, na profissão. Portanto, eu acho que temos um bom campeonato, há sempre coisas para crescer e evoluir, portanto, emocionalmente é desgastante até pela pressão que existe todos os dias, portanto, da imprensa, que as redes sociais, na minha opinião, é a pior coisa que existe no mundo, portanto, gera, infelizmente, porque 90% das pessoas não percebem de futebol. E depois, essas redes sociais geram a opinião nas pessoas e vão afetar esses 90% que não percebem nada. Portanto, porque a maioria é torcedor, tem outros trabalhos, não é essa a sua competência, portanto, mas todos nós temos treinadores, temos um pouquinho. Portanto, é por isso que eu não vejo nem leio redes sociais, porque senão vou ficar maluco. Portanto, como eu não quero ficar maluco, e quando se fala às vezes da saúde mental, no futebol é preciso ter algum cuidado, porque nós estamos a falar com seres humanos que têm sentimentos e que muitas das vezes está escondido muitas das coisas que nós não vemos, portanto, mas que nós, nesse aspecto, nós também sofremos um bocadinho, mas se eu quisesse, tinha escolhido outra profissão. Portanto, estamos no maior campeonato do mundo e tenho muito orgulho de estar nele. Ok? Professor aqui, Vinícius Lúcio, central do Timão. Quero que você fale sobre a torcida do Corinthians, que hoje mais de 44 mil pagantes aqui. Tivemos uma ação na primeira etapa, aos 15 minutos, né, que foi o maior poropopó aí, o poropopó geral, né, que já é uma tradição da torcida. Fale também sobre a campanha que teve hoje da Gerando Falcões, aqui dentro da Neoquímica Arena, com o Corinthians, junto com a Gerando Falcões, arrecadando agasalhos para as pessoas mais necessitadas em vulnerabilidade, favelados e etc. Olha, obrigado pela pergunta. Sabe que eu, jogo após jogo, eu viro um fã desta torcida, portanto, acho que mais uma vez, eu já estou aqui há muito, já andei por todos os estádios e realmente ela é especial, portanto, é alguém que nos apoia, que nos empurra para algo que ambos nós queremos e que uma pessoa entranha-se rapidamente nela, portanto, gente que, independentemente do resultado, não para de torcer. Portanto, nós, pelo menos desde que eu cheguei aqui, em 12 jogos, apenas perdemos uma vez. E mesmo nessa vez, o povo reconheceu a qualidade do jogo e a injustiça do resultado. Portanto, é gente que também percebe e sabe ver. E principalmente sabe reconhecer quando nós damos tudo e entregamos a esta causa, porque o Corinthians é uma causa, portanto, há religiões e isto é uma outra religião que nós temos dentro da religião o nosso Deus, que nós acreditamos muito. E depois essas causas nobres, bonitas, são sempre bem-vindas, portanto, acho que é nosso dever, enquanto uma instituição pública, ajudar os mais necessitados. Portanto, mesmo nós, enquanto jogadores, treinadores, figuras públicas, sempre que pudermos, e é nosso dever e a nossa obrigação de poder ajudar sempre aqueles os mais necessitados e estar junto dentro dessas causas nobres. Por isso, os meus parabéns à torcida por essa causa e que venham outras causas nobres que ajudem sempre aqueles que mais necessitam. Ok? Opa, Antônio, tudo bem? Olá, Boa como noite. Iri Medeiros, da Gazeta Esportiva. Você já citou... Da Gazeta Esportiva.
Você já citou a evolução defensiva que o Corinthians teve com você nos últimos jogos, como você gosta de ter uma equipe equilibrada. E eu gostaria de saber se, projetando agora essas próximas partidas, essa evolução do Corinthians, você acha que o principal ponto que o Corinthians precisa evoluir é essa questão de construir, de ter que atacar contra defesas mais postadas, contra defesas mais fechadas? Se a gente for pegar o jogo contra o Racing, né, especialmente, contra o Nacional até o primeiro gol, você acha que o ponto de atenção de vocês agora é mesmo essa questão de construir contra defesas que esperam o Corinthians? Obrigado. Sim, vai haver, obrigado pela pergunta, é evidente que vai haver equipas que se vão resguardar mais e vão-nos dar mais a bola para nós eventualmente podermos cair no engodo deles, porque geralmente essas equipas, e vamos ter muitas aqui na arena, que vão apostar muito na transição e na bola parada. Portanto, há uma coisa que não vou abdicar nunca, é da organização e do equilíbrio da equipa. Porque eu sinto sempre, e senti sempre, que equipas que defendem bem são equipas que estão mais próximas de ganhar o jogo. Portanto, e não quero que isto quer dizer uma equipa equilibrada e defensivamente forte, que seja uma equipa defensiva. Portanto, agora, já que o jogo ficou a 0, nós temos que trabalhar para marcar golos. Portanto, e é nosso dever, é a nossa obrigação. Eu tenho ciência disso, os jogadores também, e nós vamos trabalhar nesse intuito para cada vez mais trabalharmos onde nós eventualmente achamos que devemos corrigir. Portanto, temos essa noção, essa responsabilidade, e com certeza que no próximo jogo vamos dar a resposta. Tá? Ainda não. Vamos lá. Antônio, Gabriel Batistella, Multiplaca. Eu queria tirar uma dúvida com você, trazendo mais para o campo de novo. Uma curiosidade que ficou analisando durante a partida. No segundo tempo, o Corinthians ficou com um a mais no campo e entrou o Maicon e o Paulinho, 2 volantes. Eu queria saber o porquê da entrada de 2 volantes com um jogador a menos do Atlético Mineiro. E se você puder, eu queria uma avaliação sua do Romero, da partida do Romero de hoje, que ele passou assumido durante a partida, mas que veio sendo destaque do Corinthians nas últimas semanas. Obrigado. Obrigado. Eu já tinha debruçado-me sobre esse assunto. Portanto, eu mais uma vez, para mim, se me disser volante é como é que se chama? O Raniel. Isso é volante. Agora, o Maicon e o Paulinho são meias. Portanto, o Coronado foi fazer de meia, portanto, ao lado do Paulinho. Portanto, se você acompanhou o jogo, eu falei, construção a 3, mais baixa que o Hugo, dando 2 contra 1 no Félix, Raniel contra, numa primeira fase, o Hugo, numa segunda fase, o Vargas. Depois, na construção, para termos o losango montado, ficou lá o Maicon. Okay? Depois nós tínhamos 2 médios à frente, Coronado e Paulinho. Agora, se me disser assim, ocuparam os melhores espaços e aqueles espaços que nós precisávamos? Talvez não. Portanto, a largura foi dada de um lado Wesley, do outro lado o Mateuzinho. E tínhamos 2 homens na área. Que era, numa primeira fase, depois juntei o Romero ao Yuri, e numa segunda fase, quando saiu o Romero, juntei o Pedro ao Yuri. Portanto, não há aqui essa coisa dos volantes. Portanto, eu não chamo... dentro daquilo que é o meu 4-3-3, aquilo são 2 interiores, portanto, nós chamamos interiores, meias, portanto, vocês chamem lá o que quiser, agora não é volante. Eu depois, repara, eu tirei um zagueiro e meti o volante lá na zaga. E depois meti o 5, que é o Maicon. Portanto, não acho que... Foi sempre numa perspectiva de gente com capacidade mais de construção, de que conseguisse levar o jogo mais para a frente. Portanto, agora, é isso que eu digo. Em alguns momentos, tanto o Igor como o Paulinho, se calhar, vieram buscar a bola muito perto do Maicon, o que nos retira espaços mais à frente. Portanto, aí sim podemos corrigir sobre esse aspecto, vamos trabalhar sobre isso, porque é algo que nós estamos aqui, sabemos fazer a análise e corrigir dentro do treino para podermos crescer e evoluir e chegarmos com mais limpeza à última linha do adversário. Por outro lado, relativamente ao Romero, eu estou extremamente satisfeito. É um jogador, mais uma vez, eu não gosto de individualizar, é um jogador extremamente competitivo, abnegado, um jogador que tem um cheiro pelo golo, portanto, que se entrega de corpo e alma, e muitas das vezes, talvez, ou por fora ou por dentro, com capacidade e virilidade dentro posicional, dentro daquilo que é a nossa forma de jogar. Portanto, estou extremamente satisfeito e estou muito feliz de ele estar no elenco e ser treinador dele. Tá? Ainda tá? Não tá. Boa noite, Antônio, tudo bem? Aurélio Magalhães, da Rádio Dimensão Esportiva. Antônio, eu queria perguntar um pouco para você sobre o Ranieri. Você falou que não gosta de individualizar, mas eu queria perguntar para você sobre a importância tática do Ranieri. Porque a gente viu que em determinado momento da partida ele virou zagueiro, ele normalmente atua ali mais pelo meio,
E eu gostaria de saber se nos treinos vocês também têm essas variações táticas e quanto importante é essa peça do Ranieri para a equipe. Olha, o Raniel é alguém que eu conheço, portanto. E quando eu perdi o Raniel para o Corinthians no início da temporada, eu virei-me para o presidente, que eu tenho um respeito enorme, portanto, e nós temos uma relação fantástica, e disse, presidente, venda todos menos o Raniel. E ele foi vender o Raniel. Ainda bem que o vendeu. O Raniel sobre o primeiro. Sabem qual é a posição de origem do Raniel? É zagueiro. Portanto, às vezes, quando diga para aquele maluco, vai tirar o volante e vai tirar um zagueiro, vai pôr o volante a zagueiro. Não, o Raniel é zagueiro. E quem conhece as minhas equipas do ano passado, a minha equipa do ano passado, o Raniel chegou a jogar de zagueiro. Portanto, às vezes, quando nós temos alguma opinião, temos que fazer uma análise mais abrangente, mais macro, do que uma tão redutora. E depois é evidente que ele, dentro da estrutura do 4-3-3, ele é alguém determinante dentro daquele pivô inicial no controle das duas linhas de 4, que ele está por dentro. E ele sabe muito bem, porque se não for o ponto a fazer a linha de 5, nós temos as referências e ele aí não entra na linha, nós sabemos, e ele sabe muito bem o momento em que tem que entrar dentro da linha, porque é só observar as dinâmicas, porque eu venho para aqui dar nada, porque isto não tem segredos, as pessoas analisam as nossas equipas, portanto, os adversários sabem como é que nós defendemos, dentro quando a bola sai na largura e bate lateral com lateral, a cobertura é do zagueiro, portanto, e ele entra lá para dentro para fazer de zagueiro e garantimos o 2 contra 1. Portanto, há mecanismo dentro daquilo que é a nossa forma de jogar e ele é determinante nela. Portanto, ele é um jogador extremamente competitivo, um jogador de duelo, portanto, não é um construtor nato, mas é alguém que também, se lhe derem, ele também o faz. Temos outros com mais capacidade, mas também ele tem outras valências que outros não concedem a dar. Portanto, ele é um jogador extremamente competitivo, um jogador determinante dentro da nossa forma de jogar, e é alguém que eu sei que, como os outros todos, que metem a cabeça onde os outros metem os pés, e alguém com muito compromisso, de uma lealdade fantástica. Sou alguém que, se eu hoje estou aqui, devo a ele, aos outros todos também, mas ele foi uma peça fundamental da equipa do ano passado para o campeonato fantástico que eles acabaram por fazer. Tá? Aqui. Boa noite, Antônio. Tudo bem? Tudo bem. Iório Neto, do portal Vive RTV Esportes. Colocar 3 questões rápidas. A primeira, você mesmo disse, em relação ao árbitro. O Corinthians tomou 10 cartões amarelos. Hoje, 10 cartões. Já é uma preocupação para você, porque já começa o campeonato já com alguns jogadores com os cartões, né? Então, é uma situação que eu acredito que o árbitro exagerou mesmo, né? É uma opinião minha. Segunda, Paulinho, ele entrou no segundo tempo. E quando é que existe assim alguma previsão de que ele volte a jogar já os 2 tempos no Corinthians? E a terceira é o seguinte, o Wesley, nós percebemos hoje que ele, por ser um jogador de habilidade, ele não teve um jogador para acompanhá-lo, para poder fazer ali todo o seu apoio. Gostaria da sua opinião sobre isso. Bem, eu com todo o respeito que tenho pelo senhor, eu não vou tecer mais nenhum comentário sobre a arbitragem. Acho que até há mais gente mais capacitada para poder fazer uma análise melhor do que aquilo que eu faço. Relativamente ao Paulo, o Paulinho é um jogador que nós temos de ter algum cuidado também, porque teve 2 lesões gravíssimas e teve muito tempo parado. Portanto, nós, de uma forma gradual, controlando sempre as cargas do jogador e não pondo em causa a sua integridade física. Relativamente ao Wesley, o Wesley é um jogador de 1 contra 1, que ele sozinho não vai resolver os nossos problemas todos. Portanto, é evidente que ele nos tem ajudado imenso. Portanto, é um jogador explosivo, que dá uns safanões no jogo, que nos leva muitas das vezes para a frente pela sua habilidade, pela sua criatividade que ele tem, pelo seu virtuosismo, mas faltam-nos em alguns momentos um ataque à profundidade para criar mais algumas... para afundar um bocadinho mais a linha do adversário, porque eles começaram a criar um 2 contra 1 contra o Wesley, e ficou cada vez mais difícil, até porque, à medida que o jogo foi avançando, o desgaste foi maior. Portanto, é um jogador que nós temos também de ter alguma paciência, perceber que tem 18 anos, perceber que há bem pouco tempo apareceu, e que o bom para o Corinthians e para ele é que ele permaneça pelo menos mais 1, 2 anos aqui, porque não é só os comportamentos e educá-lo dentro do campo, é também educá-lo fora do campo. Portanto, é um menino que tem aprendido, às vezes eu até lhe digo que ele é um bocadinho folgado, mas ele está a aprender, portanto, e nós temos que perceber, e nós como gestores
perceber que temos ali 30 cabeças diferentes, portanto, e cada um tem as suas características, e o Wesley tem a dele, e com certeza, para bem dele, ficar connosco durante algum tempo, não só para educá-lo em termos daquilo que são os comportamentos dentro do campo, mas principalmente fora deles, para se tornar cada vez uma melhor pessoa, porque de que costumamos dizer, quanto melhores pessoas formos, melhores profissionais seremos. E nessa perspectiva tenho a capacidade de poder ter aqui um conjunto e um elenco fantástico de caráter e de personalidade. Ok? Obrigado, Obrigado, bom boa trabalho. noite.